Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023. A moleque começou o Brasileirão. Primeira rodada. E olha, os cariocas muito bem, obrigado. Abrimos o Campeonato Carioca com o Flusão, candidato aí, um dos candidatos, se botar... Quem são os três candidatos ao título? O Fluminense está. Fluminense, jogando fora de casa, vence a sua partida por 3-0. Depois o Vasco, tendo a partida mais difícil dos cariocas, vence fora de casa o Atlético Mineiro por 2-1. O Botafogo, jogando em casa, vence o São Paulo por 2-1. E neste domingaço, dia 16 de abril de 2023, o ponto de interrogação estreou. O Flamengo estreou um ponto de interrogação contra o Coritiba, no Maracanã. E estreou bem, venceu por 3-0, com seu novo treinador na arquibancada, lá nas cabines, lá, dando uma olhada, de vez em quando dando uma cabeça, passando a mão na cabeça, passando a mão na barba, fazendo as suas observações, as suas anotações, e o Flamengo venceu por 3-0. Por que eu disse ponto de interrogação, parceiro? Por quê? Cara, o Flamengo, de alguns momentos que eu vim acompanhando o Flamengo, não vi o último jogo contra o Maringá, né? Não vi, só vi alguns pedaços. Aquele Flamengo, aquele time, não ia ganhar de ninguém no Campeonato Brasileiro. De ninguém. Ia perder as 38 rodadas. Aquele Flamengo não ia ganhar de ninguém. Porque é um Flamengo que não tem absolutamente nada, ou não tinha absolutamente nada, nenhuma estrutura tática. É um bando em campo. Pô, mas o que foi que mudou, então? O que aconteceu do jogo da Copa do Brasil para esse jogo? O que aconteceu? Passe de mágicas? Será que os jogadores realmente não estavam com vontade? Não estavam querendo o Vitor Pereira? Será que os jogadores fizeram realmente corpo mole no jogo da Copa do Brasil para não esperar o Jorge Jesus e contratar um treinador logo? A gente não sabe. É tudo especulação. O que a gente sabe é que hoje, neste domingo, o Flamengo fez uma partida com cara de time. Não tinha um bando dentro de campo. Tinha uma organização. Tinha seus defeitos? Tinha. Mas tinha um time mais organizado. Tinha um time sem inventar muito. Mas deu para tirar algumas conclusões muito certas. Se alguém tinha alguma dúvida no que eu vou falar daqui a pouco, acabou com qualquer tipo de dúvida. Eu nunca tive, mas alguém pode ter essa dúvida. Duas coisas. A primeira eu vou falar agora e depois eu falo a outra. A primeira, o time do Flamengo não precisa inventar. O time do Flamengo tem que jogar numa tática normal. Um time normal. Sem inventar situações. Sem inventar tática. Quando você inventa muito é porque falta qualidade técnica. Treinador que tem que inventar muita coisa tática, é porque o time não tem muita qualidade técnica. O time do Flamengo tem que um esquemezinha básico. Um 4-3-3, um 4-2-2, e cada jogador fazendo a sua função básica. O time do Flamengo vai andar. Isso todo mundo sabe. E o treinador que está chegando no São Paulo, se quiser inventar, ele vai se ferrar igual todos os outros tentaram inventar. Tem que fazer o basicão. Lateral ser lateral, zagueiro ser zagueiro, volante ser volante, meio atacante, centroavante. Assim. Simples assim. Simples assim.
o time vai conseguir jogar. Então essa é a primeira coisa. E a segunda? A segunda eu vou falar depois que eu aqui, seu amigo Magalhães, pedir que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na lista do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão, que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, cara. Houve aí, nesse período antes do jogo, uma situação de o Pedro ser barrado e ter colocado o Gabigol. Para mim, foi forçação de barra, porque por mérito, o Pedro não vai ser banco do Gabigol nunca. Irmão, esqueça o que o Gabigol já fez pro Flamengo. A torcida do Flamengo vai ser sempre grata ao Gabigol. Mas a gente está falando de momento. Meritocracia. Meritocracia, hoje, o Pedro não é banco do Gabigol nunca. Então, houve uma forçação de barra para o Gabigol começar o jogo. Beleza. Então, você quer que o Gabigol saia do time? Não. O Gabigol é muito importante para o Flamengo. Mas vamos lá. Como centroavante, camisa 9, o Gabigol, como centroavante, camisa 9, lembra, o Gabigol é super artilheiro. A gente não vai esquecer isso nunca. O Gabigol é sempre artilheiro, mas o Gabigol é um segundo atacante. O Gabigol não é centroavante. Ele é um segundo atacante. Tá? Como centroavante, como característica de centroavante, o Gabigol não está na mesma prateleira do Pedro. O Pedro, como centroavante, está umas 2 ou 3 prateleiras acima do Gabigol, como centroavante. Vamos lá aonde que o Pedro leva vantagem do Gabigol para mim. O Pedro consegue jogar de costa para o goleiro. O Pedro sabe fazer pivô. O Pedro tem muito mais habilidade com a bola no pé do que o Gabigol. Domínio, toque, chute. O Pedro é muito melhor de cabeça do que o Gabigol. E o Pedro é muito mais frio, cara a cara com o goleiro, do que o Gabigol. O que eu estou dizendo com isso? Que o Pedro é melhor do que o Gabigol na função de centroavante. Dificilmente eu vejo um canhoto que não tem habilidade. O Gabigol é um canhoto que não tem muita habilidade. Ele não tem muita habilidade. Tu vê que ele tem um domínio, é complicado. Tem outro detalhe. O Gabigol, para jogar de centroavante, ele tem que receber a bola de frente. O Gabigol, para render, ele tem que jogar de frente para o goleiro. Então, para ele jogar de frente e fazer gol, o jogador tabelando, ele vai ter sempre muita dificuldade. Agora, ele fazendo um segundo atacante, tendo alguém que faça uma parede para ele para tocar e receber, fazer uma triangulação, ele vai entrar na área toda vez de frente. Então, do jeito que o Flamengo iniciou o jogo, o Gabigol teve muita dificuldade. No primeiro tempo, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo, fez o gol com o Ayrton Lucas, o Flamengo dominou o jogo praticamente inteiro. O Matheus França entrou muito bem. O Matheus França entrou mais por dentro e o Everton Ribeiro um pouco mais aberto pelo lado direito, com o Cebolinha pelo lado esquerdo. Cebolinha, gostei do Cebolinha também, o Ayrton Lucas. O Matheus França fez uma boa partida. Mas no primeiro tempo, todos os ataques que o Flamengo fez, o Gabigol não participou de quase nenhum ataque. O Gabigol não consegue se colocar bem para receber a bola. Por quê? Porque ele tem que receber a bola na frente. E como o time do Flamengo vem tabelando, o que o Gabigol tem que fazer? Ele tem que atrasar a passada para deixar os caras tabelar, para ele receber na frente e fazer uma triangulação. É mais difícil. Talvez o Flamengo jogando no 4-4-2 com o Pedro e o Gabigol, ele consiga jogar mais. Mas como atacante, ele não precisa jogar de ponta, ele pode jogar de atacante. Pedro e Gabigol de atacante, 2 atacantes.
fazendo uma linha de 4 ali. Vai funcionar. Agora, ele como centroavante, o Gabigol, tem problema que ele não sabe jogar de costa. Isso ficou nítido. Sabe onde é que ficou nítido isso? Quando o Pedro entrou. Quando o Pedro entrou, você vê a forma como ele se mexe. E como ele fica em frente à área, o Gabigol não vai fazer o que o Pedro faz nunca. Nunca. Aí você pega o gol do Pedro. Aquele gol do Pedro, o Gabigol não vai fazer nunca. Aquilo que o Pedro fez de dominar, fazer a parede, girar, fazer a tabela, receber na frente daquela, ele não vai fazer. Não é que talvez ele não tenha qualidade técnica. Tem até qualidade técnica, menos do que o Pedro. Mas ele vai dar essa cavadinha. O que eu estou falando com o Pedro, que o Gabigol não vai fazer, é essa parede que o Pedro faz como centroavante. Então ficou nítido ali. Se o São Paulo quiser um centroavante, ele tem o Pedro. Se ele botar o Gabigol, ele sabe que vai ter um meio centroavante. Ele vai ter que moldar o Flamengo com uma outra postura para o Gabigol poder receber essa bola de frente. O Flamengo vai ter que ter um outro tipo de jogada para pegar o Gabigol de frente, se ele for o centroavante. Tá? Então isso ficou muito nítido. E eu acredito que o São Paulo já percebeu isso. Tá? Então, essa era outra situação que eu queria falar. Terceira situação, vou colocar uma terceira situação. Hoje, a minha zaga titular do Flamengo é o Fabrício Bruno e Léo Pereira. Davi Luiz é banco. Diego Caio tem todas as suas limitações físicas. Banco. O Pablo, banco. Hoje, a defesa do Flamengo titular, para mim, é Léo Pereira e Fabrício Bruno. Ponto. Lateral esquerdo, Ayrton. Lateral direito vai brigar ali. O garoto entrou muito bem. O Wesley entrou muito bem, cara. O garoto do Igor Jesus, que entrou no segundo tempo, é um bom volante. Até o Gerson jogou melhor do que as últimas partidas. Por quê? Simplificou o jogo. O Flamengo não precisa de ideias mirabolantes. Ideias mirabolantes atrapalham. O Flamengo gosta de bola no pé. Se você fazer o Flamengo ficar correndo atrás dos outros, não vai jogar. É difícil de entender? Para uns parece que é. Se o São Paulo não entender isso, ele também vai ficar pouco tempo, 3 meses, e não vai mandar ele embora. Acho que ele não vai dar esse mole. Então o Flamengo fez uma partida dominante, o Coritiba não fez uma boa partida, o Coritiba também tem algumas coisas que eu não entendo. O Pocket, que sempre foi atacante, está jogando de lateral, de ala, o Pocket só marca. O ataque do Coritiba é praticamente o Aleph Manga sozinho, praticamente ele sozinho. Se ele não fizer alguma coisa, não joga. Não conseguia sair de trás, não conseguia tocar a bola. Apesar do Flamengo dar um pouco de espaço, mas o Coritiba não conseguia jogar. O Coritiba hoje, praticamente o jogo inteiro, ele ficou tentando marcar o Flamengo, tentando sair no contra-ataque, uma ou outra vez que conseguia, e tentando não tomar gol. O Coritiba jogou o tempo inteiro tentando evitar que o Flamengo jogasse. O Flamengo dominou o jogo por completo. Lógico, fazer um gol de início facilitou. Falta velocidade ao Flamengo. O Flamengo está muito lento, muito cadenciado. Mas, cara, o Flamengo estava no zero. No zero. O Flamengo não tinha nada. Não tinha esquema, não tinha absolutamente nada. Irmão, vamos fazer um 4-3-3 basicão aqui? Para jogar? Vamos. Vai funcionar. Pode até não ganhar o jogo, mas tu vai ver que vai ter uma configuração tática melhor. Então, cara, o Flamengo deu mostras de que tem jeito, que dá para se fazer, dá para se jogar, dá para ser competitivo. Deu mostras que dá para o Flamengo, quanto ao Maringá, aqui no Maracanã, pela Copa do Brasil, virar, conseguir fazer 2 gols e tentar a classificação na Copa do Brasil. Dá para o Flamengo, no meio de semana aí, ganhar o time, acho que é o Uruguai, se não tiver, não blend, se não tiver enganado. Dá, com o mínimo de organização, pô. O Flamengo já mostrou uma organização que não mostrou em momento nenhum com o Vitor Pereira. Em momento nenhum. Não dá para inventar com esses jogadores. E olha, que batem aí, o Arrascaeta está fora. Muito feliz com a volta
do Bruno Henrique, muito legal, muito legal. E agora, alivia um pouco a tensão o Flamengo, dominou o Coritiba por completo, atacou muito pouco o Coritiba, olhando aí o que foi o jogo. O Coritiba praticamente viu o Flamengo jogar o tempo inteiro, tentou só marcar. Tu pega a estatística, 60% de posse de bola do Flamengo. O Coritiba deu 3 chutes ali em direção ao gol do Santos, né? E de fora da área. O Flamengo deu 7 chutes em direção ao gol, 15 ao total. O Flamengo acertou quase 90% dos toques de bola. Então, cara, deu uma esperança para a torcida do Flamengo. E incontestável a vitória de 3-0 do Flamengo. Um pênalti muito bem batido pelo Gabigol, com calma. E um golaço do Ayrton Lucas e um golaço do Pedro também, que ele que produziu toda a jogada. Então, o Flamengo está de parabéns. Primeira rodada, começa vencendo. Isso é bom. Se emplacar aí uma vitória no meio de semana, uma vitória na próxima rodada, um jogo difícil, domingo, 11 horas da manhã, contra o Internacional lá, não vai ser um jogo fácil, mas se fizer uma boa partida, de repente consegue um empate, depois volta para a Copa do Brasil, consegue se classificar, pode engrenar. É o que a torcida espera, o que a gente, e eu particularmente, desejo uma boa sorte ao Sampaoli. Desejo uma boa sorte ao Sampaoli. Posso estar completamente enganado, pode estar completamente errado, posso quebrar completamente a cara, mas eu acho que o Sampaoli vai fazer o time do Flamengo jogar. Posso estar completamente errado, mas eu acho, é a sensação que eu tenho de que esse Flamengo com o Sampaoli vai jogar. Vai jogar igual do Jorge Jesus? Acho que não. Mas acho que vai fazer esse time competitivo, pelo menos brigar pelos campeonatos que está, porque há 3, 4 dias atrás, nem isso dava para nem dava para imaginar isso. Tá ok? Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!